meu nome é Fernando, tenho 29 anos, faz uns 8 anos que eu não pegava a estrada, sabe? Nem eu dirigindo, na cidade eu dirigia normal, mas na estrada eu não dirigia normal, nem eu dirigindo, nem com uma pessoa do meu lado eu dirigia, não pegava de jeito algum, né? E eu também não pegava elevador. Meu nome é Natalina, me conhece como Nath, e eu trabalho com conferência de rescisões. Há mais ou menos 15 anos, 16, eu descobri que eu estava com depressão. Meu nome é Fernanda Martins, eu tenho 32 anos. Sempre gostei muito de guiar, de ter a minha independência. Com 18 anos eu tirei carta e sempre assim foi. Sempre fui viajar, Paraná, praia, enfim. E em 2013 eu sofri um acidente de carro. Oi, eu sou a Patrícia, tenho 34 anos, sou casada há 8 anos. E aí me deparei nessa situação que eu estava insatisfeita, ingrata, triste, achando que eu tinha feito tudo e a felicidade não estava perto de mim. Meu nome é Wilze Cássia Gonçalves, sou mãe da Audrey. A Audrey teve um grande problema na cabecinha, teve uma infecção que deixou ela totalmente inerte. Veio se restabelecendo de 3 anos para cá, mas a depressão tomou conta dela. Acabei conhecendo o Juliano pelo Facebook, né? E entrei em contato com ele, fui lá, conversei com ele e começamos as sessões. E aí eu comecei a procurar na internet. E aí eu encontrei o link do Juliano no Google e tinha lá a página do Facebook dele. Aí eu vi que tinha o WhatsApp, né? E chamei ele e tudo pra entender um pouco mais da hipnose, né? Aí ele me explicou e eu marquei a primeira sessão. E naquele dia que eu vim, que eu falei com ele, eu senti, eu falei, não, aqui vai dar certo. E aí comecei a primeira sessão. E procurando um profissional, um terapeuta, um psicólogo, alguém que pudesse me ajudar, eu achei o Juliano Souza no Facebook. Fui conhecer um pouco sobre a forma que ele trabalha com hipnose. Fui descobrir o que era hipnose e agendei uma sessão com ele, onde a gente teve uma entrevista, um bate-papo, onde eu expus toda a minha vida, tudo aquilo que eu estava sentindo, eu e o meu esposo, e marcamos algumas sessões de hipnose. Na primeira sessão que eu fiz, foi assim, uma coisa que não tem como explicar em palavras. É uma sensação que você realmente se desconecta do seu corpo, você mergulha no seu subconsciente, lá dentro do seu eu mesmo. Logo na primeira sessão que nós fizemos, eu já consegui pegar o elevador aqui de casa e consegui ir até Araçoiaba, eu dirigindo. Normal se sentir uma sensação ruim, né? Pra mim é como se fosse uma coisa normal, né? E foi através da hipnose que me fez enxergar muitas coisas que estavam obscuras na minha vida. Muitas coisas, aquela confusão mental foi sendo diluída a cada hipnose, a cada sessão que eu ia. No primeiro dia que eu saí daqui, eu saí já assim, como eu posso dizer, a minha mente estava clara, porque até chegar aqui eu tinha muitos pensamentos, então eu não conseguia resolver, não conseguia saber o que fazer primeiro, o que estava me incomodando. E o Juliano, ele é afável, ele é carinhoso, ele se interessa pela pessoa. Então, quando você não tem mais esperança nenhuma, o Juliano é a solução. Para mim, na minha vida, a hipnose, eu posso dizer, a hipnose me salvou. Através de um terapeuta capacitado, e como o Juliano, eu, graças a Deus, achei ele na internet, que pôde me ajudar muito nessa trajetória de vida, que me resultou coisas boas, né? Fiz poucas sessões, mas que me deu muitos resultados para mim, para o meu esposo, que sempre me acompanhou, que eu pude tirar o medo. Eu acho que a definição melhor de tudo é que o Juliano, com a hipnose, ele devolveu minha vida, minha alegria. Eu nem lembro direito, porque quando eu não pegava, eu penso, como que eu posso ter tanto tempo ficado assim, e como em 4 sessões, logo na primeira sessão eu tive uma melhora assim que foi inacreditável para mim. Ele tirou uma carga muito grande de mim, de um medo que eu não sabia porque existia, mas eu consegui superar ele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Juliano Souza aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as limitações que o passado impõe à sua visão de mundo. É muito comum, né? Como eu trabalho com pessoas, eu atendo diariamente jovens de 16 anos,
tem mulheres de 30, de 35, tem senhoras de 50, de 60, de 81 anos de idade, enfim. São pessoas de sexos diferentes, são pessoas de idades diferentes, mundos diferentes, famílias diferentes. O que eu falo sempre é que o enredo da vida ele é muito parecido para todos. O que muda é o pano de fundo, a família onde a gente foi criada. Mas é interessante, né? Porque cada vez que eu atendo, essa parte bem diversificada de pessoas, de idades e sexos e tudo mais diferentes, o quanto a gente vai pegando assim, sempre tem um funil final, sempre tem lá no fundo todos somos iguais, lá no fundo todas as dores, as doenças emocionais vêm, né, das histórias do passado. O passado é o passado, né? Claro, ele está ali, nós temos as nossas histórias, aconteceu, sim, né? Mas o fato é que o passado não está no passado. O passado está em todos os lugares, né? No presente, no futuro, e todo aqui do nosso lado, aqui na nossa cabeça, mas o passado não está no passado. E eu faço uma avaliação, né? Geralmente, primeiramente, a pessoa vem até meu consultório, a gente conversa, avalio, totalmente gratuito. E nessa avaliação eu vou conversando com a pessoa, entendendo como ela pensa, o que aconteceu, da onde vem as questões que ela está passando naquele momento, seja lá o que for, né? Procrastinação, medo, fobia, estresse, ansiedade, depressão e assim por diante. E começo a estudar o caso dessa pessoa já na avaliação. E ali na avaliação, eu já vou desenhando o perfil comportamental dessa pessoa dentro da minha cabeça e elaborando como que eu vou trabalhar com ela. E geralmente eu explico, né? Eu explico para as pessoas na avaliação, eu falo, olha, o passado, ele tem uma história, todos nós temos, no momento que a gente nasce, começa a nossa história. Às vezes, até mesmo na vida intrauterina, começa as nossas histórias. Nós somos crianças, nós temos sensações. Então, quando eu sou criança, eu não sei o que é fracasso. Quando eu sou criança, eu não sei o que é medo, eu não sei o que é depressão, eu não sei o que é ansiedade, eu não sei o que é isso. Eu tenho sensações de momentos que passam na minha vida que eu me sinto desta maneira. Me sinto um fracassado, me sinto... E assim por diante. E eu explico, né? Então, o passado impõe a gente uma visão limitada de mundo. E isso vem da onde? Vem lá dos nossos avós, dos nossos pais, dos colegas, amigos, irmãos, escola e assim por diante. É como a gente vai tendo as nossas experiências de vida através do contexto onde a gente está inserido e como a gente vai vivendo dentro desse contexto. E também através de como a gente vai recebendo as informações, né, dentro desse contexto. E assim por diante. E uma vez veio um rapaz que queria trabalhar para passar em entrevista de emprego, né? E ele tinha feito 3 entrevistas de emprego, um engenheiro formado, trabalhou muitos anos numa empresa, quase 22 anos numa empresa, e ele sabia tudo da área que ele fazia, né? Tinha muita bagagem, são 22 anos trabalhando na área, então trouxe muita coisa com ele, na mesma empresa. Porém, foi demitido, né? E aí estava em busca de um novo emprego. E aí então ele me disse assim, né? Juliano, eu tenho buscado um emprego, né? Eu fiz 3 entrevistas de emprego. Eu domino minha área, porque eu trabalhei 22 anos, eu estudei para isso, então eu domino minha área. Mas na entrevista de emprego, muitas vezes não é sobre a área, sobre a parte técnica, né? A prática. Às vezes tem muita coisa comportamental e tal, e eu não sei, estou travando. Eu chego de frente com a entrevistadora, eu travo, me dá um branco, tem coisas que eu consigo responder, tem coisas que eu não consigo, eu tremo, me dá um pânico, e a partir daí eu não consigo mais desenrolar na entrevista de emprego.
E na conversa eu expliquei para ele toda essa coisa do passado, né? As histórias do passado, que são as nossas experiências, estão armazenadas no nosso inconsciente e essas histórias se repetem para a gente na vida adulta, né? Desde a adolescência para a vida adulta, essas histórias vêm repetindo. É mais ou menos como você criar algo, né? Você cria um boneco e nesse boneco você coloca nele as funções que você quer que ele faça. Eu quero que ele pegue um copo, eu quero que ele digite algo, eu quero que ele faça algo. Então eu coloco essas funções dentro desse boneco, desse robô, e ele vai fazer de acordo com aquilo que eu coloquei para ele fazer. E nós somos exatamente assim. O nosso passado não está no passado, está em todos os lugares, presente e futuro, mas não está no nosso passado. E ele impõe e limita a nossa visão de mundo. Ele me olhou e falou assim: Juliano, cara, eu não sei, mas acho que eu não concordo que é o passado que está me limitando. Sabe por quê, Juliano? Eu fui criado numa família, né, muito boa, meus pais sempre foram muito presentes, meu irmão, que eu tenho um único irmão, também foi uma pessoa bacana. Lógico que a gente tem aquelas coisinhas de família, né? Uma discussãozinha, uma briguinha entre irmão, um puxãozinho de orelha do pai, da mãe e tal, mas eu não acho que eu tive assim alguma coisa muito relacionada ao passado. Eu percebo que acho que talvez é agora mesmo, sabe? Tipo, eu preciso de algo para passar na entrevista. Eu falei, ok, eu capto o que você está me falando e faz muito sentido o que você está me falando com relação a você precisar de algo para você passar na entrevista. Porém, eu não sei se esse é o caminho. Porque na minha experiência, na minha bagagem, eu trago exatamente que existe uma causa, existe uma raiz, existe um porquê. Né? Enquanto a gente não encontrar esse porquê, vai ser uma pílula que você vai tomar de autoconhecimento, de motivação, de estímulo, e você pode até chegar na entrevista motivado, inspirado, porém, não vai ser a saída. Em algum momento você vai travar de novo. A gente precisa descobrir o que tem lá atrás. Ele falou, bom, eu acho que não tem nada, porém, eu acredito em você, você é profissional. Marcamos a primeira sessão, ele veio na primeira sessão. Na primeira sessão eu já faço a hipnose, porém tem uma conversa, e a hipnose não necessariamente é com os olhos fechados, a hipnose no meu trabalho ela acontece também com os olhos abertos. E essa conversa ela é muito poderosa, onde eu vou buscando a causa já nessa conversa. Faço toda a preparação e da primeira para a segunda sessão a pessoa tem uma tarefa, né? Ele levou uma tarefa com ele de escutar um áudio meu todos os dias para treinar a mente dele para a segunda sessão a gente fazer a regressão. Regressão é voltar ao passado. E assim foi, né? Ele foi para casa dele, depois da primeira sessão, se saiu muito bem, se saiu leve, teve uma percepção totalmente diferente sobre a hipnose e foi para casa, escutou o áudio todos os dias, veio para a segunda sessão, onde a gente fez a regressão. Na regressão, ele começou a descobrir o que tinha ali com relação a travar nas entrevistas, dar um branco nas entrevistas. Ele voltou quando ele tinha 7 anos de idade. Esse rapaz tinha 48 anos de idade. E ele voltou, na regressão, ele voltou para quando tinha 7 anos de idade. Na sala de aula, com a professora, palavra deles, ele falou assim, Juliano, eu era o CDF, que sentava logo na primeira fileira, bem na frente da professora. Fazia tudo, tarefa, fazia tudo, ia bem em nota, prova, enfim, eu era realmente um CDF. Mas teve um dia, quando eu tinha 7 anos de idade, que na sala tinha em torno de uns 40 alunos, mais ou menos, a professora lá na frente, ela fez uma pergunta. Eu levantei a mão e fui responder. Quando eu respondi errado. Naquela hora eu já percebi que eu tinha errado quando eu olhei para o rosto da professora e vi que ela fez assim. Ela não falou nada, ela só fez assim que eu tinha errado. Quando ela fez assim, todos os meus amigos da minha sala riram. Eu então abaixei minha cabeça, comecei a chorar, fiquei nervoso com o que tinha acontecido. Bom, eu não vou contar a história toda porque, vou tomar muito tempo com relação a isso. Vou direto ao ponto.
todas as entrevistas de emprego que ele fez, era mulher. E aí lembrava quem? A professora. Exatamente aonde ele travava. Não porque as mulheres eram parecidas com a professora ou algo do tipo, mas é uma figura feminina na minha frente. E essa figura feminina me fazia inconscientemente lembrar daquela situação com a professora. E naquele momento ele disse para ele mesmo que ele tem a memória fraca. Ele voltou da hipnose e falou assim: Juliana, é incrível como até hoje eu repito para mim essa frase, aonde eu tenho memória fraca. E é exatamente isso que me vem logo depois da entrevista de emprego. Eu tenho memória fraca. O quanto o passado não está lá no passado. 7 anos, 48 anos de idade para 7 anos de idade é muito tempo. Mas o nosso cérebro, ele é atemporal. O inconsciente guarda todas as nossas memórias. E em cada situação, em cada estímulo que a gente recebe da realidade, do mundo, daqui de fora, passa por um filtro e essa informação vai direto para o inconsciente, associando com algo que já aconteceu no passado. O cérebro não tem ideia se você tem 4 anos de idade, se você tem 7 anos de idade ou se você tem 48 anos de idade. Ele não sabe exatamente em que momento você está da sua vida. Ele simplesmente vai guardando e arquivando todas as memórias. E toda situação parecida com algo do passado, ele vai reagir exatamente igual. Porque é como ele aprendeu. Como sua vida está hoje, independente de qual sua idade, é um reflexo das limitações que o passado impõe à sua visão de mundo.